Pela sua desobediência, Deus fez ela passar pelo vale da sombra da morte. Mas veja só o que aconteceu. Eu amava o que eu fazia. Literalmente era um emprego dos meus sonhos. Eu amava livro, estar dentro de uma livraria. Então era tudo o que eu queria na época, né? E quando Deus me pediu, né, e o Senhor começou a falar comigo, assim, em vários lugares que eu ia: filha, acabou o teu tempo naquele lugar. Eu te quero só no meu reino. Eu te quero dedicando todo o teu tempo. E o Senhor começou a dizer: tu não vai mais trabalhar para homens nessa terra. Tu vais trabalhar diretamente para mim. Tudo que eu construí em ti, todas as tuas experiências, tua história, o que eu te forjei, Deus dizia: eu te quero dando 100% no meu reino. Então isso foi bem difícil para mim, porque eu amava o que eu fazia. Imagina. Foi um momento bem delicado. Eu lembro que foi assim 1 ano e meio Deus falando comigo e eu empurrando com a barriga. Eu não tinha coragem de pedir a conta. Eu não tô entendendo. Não. E aí ele teve que desenhar. Meio que na marra, assim, sabe, Geze? Eu lembro que foi no Dia da Mulher, 8 de março, eu tava pregando numa igreja em Blumenau para mulheres, igreja lotada, muitas mulheres, foi lindo. E quando eu desci do púlpito, eu desci me torcendo de dor. Uma dor tipo na boca do estômago, não sabia o que era, e o rim, doía as duas coisas junto. E aí de lá, já minha sobrinha teve que me trazer para Joinville, eu fui direto pro Dona Helena, e aí acusou pedra na vesícula e pedra no rim. Ah, uma britadeira, uma coisa. Ô, dor terrível, nossa. E aí eu passei por 2 cirurgias seguidas, assim. Terminou a cirurgia da vesícula, eles acharam que tinha melhorado, iam me dar alta. Quando baixou a medicação pra dor, que daí era pra mim ir pra casa, a dor horrível no rim, saiu uma pedrinha minúscula do rim, travou no canal da urina. Hoje eu entendo que era o propósito, porque se eu tivesse saído de lá, eu tinha voltado pro meu trabalho, se eu tivesse só com a cirurgia da vesícula. E aí eu fiquei 12 dias olhando pro teto, e as pessoas iam lá, me cumprimentavam, oravam por mim, e engraçado, eles falavam assim: nossa, pastora, parece assim que, né, Deus tá falando algo com a pastora nesse tempo, Deus quer lhe mostrar algo, e eu, pois é. Tô achando. Mas assim, eu não queria cogitar a ideia. É um medo, na verdade. Você tava fingindo que não tava entendendo. Era medo, sabe, Geze? Medo de depender de Deus unicamente. Medo de deixar um emprego estável, registrado em carteira, tinha plano de saúde pra mim e pra minha filha, né? A Raquel nessa época já era uma mocinha, tinha sonho de fazer uma faculdade. E eu tinha passado muita necessidade, então era medo, sabe? Terror, assim. Era uma segurança tua, Me aterrorizava o pensamento, assim, de como assim, eu vou pedir a conta e eu vou viver do quê? Né? E o que as pessoas vão pensar também? A gente tinha muito disso. Você não tinha um provedor, né? O que as pessoas vão pensar? Vão me chamar de louca, porque queria tanto conquistar um emprego, estudei tanto pra isso, me esforcei tanto. Agora tem um emprego dos sonhos, pede a conta, isso é loucura. Ninguém vai entender, né? Era o que eu pensava. Mas era o Senhor falando, né? E hoje eu entendo aonde Deus estava me levando, né? Hoje é muito claro, naquela época não era tão claro assim. E aí quando teve uma madrugada, depois que eu fiz a cirurgia do rim, que daí teve que fazer cirurgia para tirar aquela pedra, tava com uma sonda, né, dentro da bexiga, e numa madrugada travou o canal da urina, não saía uma gota de urina, e eu comecei a sentir dores assim, terríveis, assim. E a minha pressão subiu, eu fiquei muito mal, os aparelhos disparavam tudo. E aí as enfermeiras da noite ligaram pro médico que me operou, ele mandou trocar a sonda, trocaram 3 sondas, a dor era terrível, mexendo num canal da urina que tinha feito uma cirurgia, e não saía urina, parece que a bexiga ia explodir, era muita dor. E naquele auge, assim, naquele desespero, o médico falou: olha, prepara ela, liga pro centro cirúrgico que eu vou pro hospital, isso era quase 3 da manhã. Eu vou pro hospital e vou levar ela pra sala de cirurgia novamente, então. Porque, né, uma coisa que não é corriqueiro, normal acontecer, com uma sonda dentro da bexiga e não sair a urina. Então ele entendeu que tinha alguma coisa obstruindo e ele ia precisar operar novamente. E daí naquele inteirinho, as enfermeiras tentando me tranquilizar e me dando remédio pra dor na veia, e o médico dizendo que estava vindo pro hospital, eu tava com o celular, tava no quarto ainda. Eu liguei pro meu irmão, né, eu tenho um irmão, meu irmão mais novo, assim, que ele é 10 anos mais velho que eu, sempre foi um paizão pra minha filha, meu irmão Eli, um homem de oração, um homem de Deus, e liguei pra ele, assustei ele de madrugada, falei: mano, ora por mim porque eu tô morrendo. Eu acho que não vai dar tempo do médico chegar aqui, que é muita dor. E eu em lágrimas, em soluços, falando, eu falei: cuida da minha filha, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa comigo, cuida da Raquel pra mim, termina de criar a Raquel pra mim, era a minha grande preocupação. E ele, chorando, ele falou: mano, eu vou orar por ti agora, tu não vai morrer, Deus tem um propósito na tua vida e isso não é pra te matar. E ele orou e ele falou assim: eu tô desligando o telefone, eu vou lá pra sala agora. E eu vou dobrar o joelho, eu só levanto de lá quando tu ligar pra mim.
e tu dizer que a dor passou e tu entendeu que Deus está falando contigo. Tu sabe o que ele está pedindo para ti. E ele não sabia, né? Sim. Desses detalhes. Ele falou, tu sabe o que Deus está te pedindo. E aceita. Ele falou. E se tu estiver preocupada por causa da Raquel, vai. Só vai. Aonde ele te mandar, vai. Eu vou cuidar Que da tua bênção, filha. né? Eu vou te dar todo o suporte que tu precisar. Mas não diz não para ele. Porque é tua vida, tu sabe que desde menina Deus te escolheu. E aí quando ele terminou de falar isso, eu desliguei o telefone em lágrimas, com muita dor ainda. Eu fiz uma oração, Gesi. Eu falei assim, Senhor, eu só vou te pedir um sinal essa vez. Se o Senhor me responder, eu nunca mais vou pedir um sinal, como eu vou te pedir agora. Mas eu preciso, tu sabe que eu tô com medo. Eu tenho medo, Senhor. Eu tenho medo de dizer que eu vou sair do trabalho. Eu sei que é isso que tu tá me pedindo, mas eu tenho medo. Então eu tô sendo sincera contigo. Mas vamos fazer um negócio nós dois. Eu orei assim no meu pensamento. Eu falei, o médico tá vindo para esse hospital. Se o Senhor fizer um milagre, essa minha bexiga destravar, essa dor passar, a minha pressão normalizar, e antes do médico chegar aqui, eu estar bem, e ele não precisar fazer nenhum procedimento cirúrgico em mim, eu vou entender que é o Senhor me chamando para trabalhar só no teu reino. E amanhã de manhã ele tem que me dar alta. Hoje, né, no caso, nessa manhã. Se ele me der alta e dizer assim, ó, que de manhã eu vou embora desse hospital, Senhor, eu peço a conta antes de sair do hospital. Nossa. Porque se eu for para casa, eu sei que eu não vou fazer. Eu ligo pro meu patrão e eu vou pedir a conta antes de sair do hospital. E eu saio daqui desempregada. Mas eu nunca mais vou te pedir esse sinal, porque eu sei que vai ser tu falando comigo. Mas, Senhor, se esse médico vir aqui e ele tiver que me operar de novo, vamos deixar as coisas bem claras. Desse jeito, eu Vou falando. continuar lá. Se ele botar a mão em mim e eu tiver que ir pro centro cirúrgico de novo, Senhor, então eu vou entender que tudo não passou de uma coincidência, é uma questão cirúrgica, né? Como pode acontecer com qualquer pessoa, e ele vai me operar e fazer o que tiver que fazer. Foi bem ousada. E quando eu sair daqui eu volto a trabalhar, Senhor. Mas se acontecer assim como eu tô te pedindo, eu saio daqui desempregada, eu saio daqui na minha total dependência de ti. Em nome de Jesus, amém. Foi assim, uma conversa, assim como eu tô relatando. Jesus, quando eu acabei de falar amém, eu comecei a sentir em mim um calor, começou da cabeça, esquentar. E já veio assim um suador junto, sabe? E foi passando por todo o meu corpo. E quando passou em cima da bexiga, assim, das pernas, que eu senti aquele calor indo para minhas pernas, eu senti que a minha bexiga destravou. Na hora. Antes do calor chegar no pé, eu já senti a dor passar. Passou a dor, como se tirasse com a mão, assim. Passou em cima de mim. E daí eu falei, deitada, chorando de dor, eu falei, meu Deus, a dor! E puxei o lençol bem rápido, a sanguínea, já puxei o lençol. Quase pulou da maca. Quase, guria. E de fato, a urina já tava saindo na sonda que tava no lado da minha cama. Aí eu já comecei a chorar, e já fala língua estranha, aquela coisa de crente bem louco, assim. Fez um auê no hospital. Aí eu tô lá chorando, meu Deus, meu Deus. Entra o médico, colocando uma luva. Pode tirar, doutor. E aí, dona Sara? Aí eu chorando e falando em língua, o médico, tu é crente? Imagina, capaz. Não dá pra perceber, né? Eu sou. Daí ele, o que aconteceu? bênção, Daí as né? enfermeiras relataram, doutor, tá aqui a sonda, nós trocamos. Daí eu falei, mas não vai precisar o senhor me operar. Jesus esteve aqui, Jesus esteve Tá aqui. funcionando. E ele rindo ainda, né? Ainda bem que ele achou graça, assim. Meu, esses crentes são tudo doido. Ainda começou a zoar comigo, né? Ora, me tirar da cama 1h10 da madrugada. Vamos fazer um teste então. E aí pegou uma sonda com uma injeção daquelas, né? Esqueci, uma seringa. Com soro. E ele injetava soro, entrava dentro da bexiga, saía e entrava e saía. E aí ele ficou olhando pra mim, aí a pressão já foi descendo, normalizou minha pressão, saiu a dor. Aí ele falou, olha, dona Sara, eu vou pra casa dormir, isso, né? Já tava amanhecendo quase o dia. E eu vou passar aqui lá por umas 9 da manhã. Ele falou, não sei explicar, mas a verdade é que a tua bexiga agora tá desobstruída. Ele falou, e se tu tiver legal como tu tá agora, eu te dou alta às 9 horas. Já sabia que ia, né? Aí ele foi, né, pra casa, 9h30, eu acho, 10 horas. Ele passou no hospital pra me ver, eu já tava sentada na cama, de perna cruzada. Já pensando como é que eu vou pedir as contas e pensando, meu Deus, agora lascou, né? Agora, o que eu vou dizer pro homem, meu pai? Isso... E aí, de fato, ele me deu alta e antes de eu sair do hospital, Gesi, eu fui obrigada
né, constrangida pelo amor de Deus, assim, daí liguei pro meu patrão, ele não acreditava, sabe? Pediu as contas por Eu falei, telefone. mano, até agora eu fui bênção na tua empresa. Eu falei pra ele, tu não vai querer um Jonas no teu navio? Eu falei. Foi por telefone. Foi por telefone. Depois, claro, fui lá na livraria, foi bem dolorido a despedida, né? Imagina. Amo o pessoal de lá até hoje, já foi vendida a livraria, tem muita gente que trabalhou comigo, tá lá até hoje, Sim, então aham. sempre que eu posso eu vou lá. Mas assim, foi uma renúncia muito dolorida, sabe, Geise? Mas hoje eu entendo o que Deus estava necessário, fazendo e né? foi maravilhoso. E esse foi mais um testemunho, né? Você pode ver que o sentido aqui do testemunho é a renúncia, né, irmãos? Deus pediu para que ela viesse sair do seu emprego e vivesse somente da obra, só que ela sentiu medo, né, de viver na dependência de Deus. A gente dizendo assim, é fácil a gente julgar e falar assim, se era eu abandonava tudo. Mas eu me coloco na situação dela e também eu sentiria medo. Se você sentiria medo, deixa aí nos comentários. Fala aí pra mim. Eu sentiria medo, irmãos. Porque assim, a gente é falho, irmãos. A gente é muito falho. O ser humano, ele é falho. Então, na nossa mente, a gente olha o nosso hoje e a gente não consegue contemplar se algo melhor pode acontecer, né? A nossa mente não consegue nem imaginar. Mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós, os nossos olhos não viu, o nosso coração nunca nem sentiu. Mas são coisas grandes, coisas muito grandes. E a palavra diz, né, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e ela é agradável. Então assim, o Senhor precisou tratar ela, colocar uma enfermidade na vida dela para que ela viesse a obedecer ao Senhor. Então você vê a forma que Deus trabalha, né? Tem vezes o Senhor vai precisar tocar. Infelizmente, tem vezes o Senhor vai precisar tocar para que você faça aquilo que Ele está mandando você fazer. Às vezes o Senhor vai precisar tocar em alguém que você ama, tocar em você mesmo, fazer algo que talvez você não queira, para que você venha estar no lugar onde Ele quer que você esteja. Não é fácil, né, irmão, servir a Deus. Não é fácil estar na presença do Senhor e fazer o chamado a qual Ele nos chamou. Mas vale muito a pena, irmãos. Vale muito a pena chorar, vale muito a pena sofrer, sofrer calúnia, sofrer difamação. Vale a pena, irmãos, sofrer por Jesus, né? Vale a pena sofrer pelo Evangelho de Cristo, a qual muitos homens que estão na Bíblia e que até depois da Bíblia sofreram, né? E hoje o que Deus nos pede, a gente pode ver que é pouco. Pouco se a gente for analisar aquilo que muitos homens já passaram levando a palavra de Deus, né? Então quando Deus te pedir algo, diga sim. Mesmo com medo, mesmo sem força, sem coragem, sem ânimo, diga sim, pois Ele é contigo, amém? Fica com esta palavra, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.